Você já ouviu falar da tributação ótima? Nunca ouviu? Já ouviu, mas tem curiosidade sobre o tema? Tem algumas dúvidas sobre o que exatamente significa? Fiquem ligados, porque o nosso vídeo de hoje é sobre o tema da tributação ótima. Olá, pessoal! O nosso tema de hoje também foi sugerido por um de nossos alunos e é o tema da tributação ótima. A tributação ótima é uma abordagem muito mais explorada pela economia do que pelo direito, pois trata da construção de uma política tributária que tenha como objetivo a construção de um sistema tributário que confira à economia mais equidade e eficiência. Nessa construção desse sistema tributário, no entanto, a gente não pode prescindir do direito, a gente não pode dispensar o direito, porque uma construção de um sistema tributário ou a reforma de um sistema tributário envolve necessariamente fortes mudanças legislativas, uma reforma que envolve um processo legislativo e até alterações substanciais na Constituição, como é o caso do Brasil, que tem muitas cláusulas tributárias na Constituição. A nossa doutrina do direito tributário, pelo menos tradicionalmente, não costumava tratar dessa abordagem da tributação ótima. Nos últimos anos, com a intensificação dos debates acerca de uma reforma tributária no Brasil e da adoção de modelos tributários, novos modelos tributários necessários ou plausíveis e a análise desses modelos, da viabilidade desses modelos no nosso sistema, tem trazido à tona o tema da tributação ótima, que ainda é bem tímida na nossa doutrina, mas a gente já tem alguns autores trazendo essa abordagem e isso tem despertado a curiosidade de muitos alunos. A teoria ou a abordagem da tributação ótima, portanto, trata da construção de um modelo de tributação, de um sistema tributário voltado para os objetivos de conferir à economia mais equidade e mais eficiência. Assim como outras análises econômicas, a teoria da tributação ótima também teve fortes influências de raciocínios excessivamente formais baseados principalmente em fórmulas matemáticas. Muitos economistas vêm criticando essa restrição da análise e essa restrição da abordagem da tributação ótima a fórmulas matemáticas. Eles entendem que é preciso ir além dessas fórmulas bem construídas, bem formuladas, efetivamente, mas que é preciso ir além da matemática para conferir soluções efetivamente eficientes para as complexidades dos problemas econômicos do século XXI. Por isso tem surgido um movimento na própria economia para analisar a questão de um melhor modelo tributário além do formalismo, além da matemática, que considere também outros valores, que considere sugestões e análises filosóficas, políticas e também numa abordagem transdisciplinar, além da economia. Esse movimento também tem influenciado a doutrina do direito tributário. Com a demanda de uma análise acerca de uma reforma tributária no Brasil e da construção de um melhor modelo, de um modelo mais justo de tributação, a gente está tendo uma demanda para uma análise tributária além do formalismo, que vai além da análise de legalidade e de repercussões da incidência da norma, do fato e da interpretação do fato gerador, para que a gente tenha uma análise mais interdisciplinar, uma análise mais filosófica, mais política e principalmente mais econômica da tributação, para a gente verificar se esse modelo proposto é realmente mais justo e mais equânime. Com a popularização do livro de Thomas Piketty, O Capital no século XXI, podemos dizer que essa demanda por essa discussão realmente teve uma influência muito grande tanto no cenário internacional quanto no nacional. Isso porque a principal proposta do autor para os problemas econômicos do século XXI é uma proposta de tributação progressiva. Concordando ou não com a proposta desse autor,
A doutrina do direito tributário, ela se viu obrigada a analisar a tributação sob outro viés, principalmente sob o viés econômico, para fomentar a tese ou então até para refutar a tese, a dependendo do viés político e ideológico adotado. Mas o fato é que as considerações econômicas têm influenciado muito a nossa doutrina ou têm demandado uma influência da nossa doutrina para além do campo jurídico. A análise agora tem que sair do âmbito estritamente jurídico. O estudo da tributação por economistas e filósofos não é uma realidade recente. O próprio Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, lá no século XVIII, ele tratou bastante da tributação. Inclusive, ele fixou o que seriam os 4 princípios básicos da imposição, que são utilizados por muitos autores até hoje como premissas para a construção de um modelo de tributação ótima, por exemplo. São eles a igualdade, ou seja, a tributação ela tem que ser proporcional à capacidade que cada um apresenta. A certeza, a tributação ela tem que ser certa, ela tem que trazer prazos definidos, ela tem que trazer importes e formas de pagamento bem explícitos. A comodidade, no sentido de que o prazo e a forma de pagamento tem que ser as mais convenientes para o contribuinte. E a modicidade, no sentido de que o custo da arrecadação, o custo da tributação tem que ser o mais insignificante possível. Não a tributação em si, mas o custo da arrecadação tem que ser o mais insignificante possível. A gente também tem outros nomes que influenciaram bastante o estudo da política econômica e que utilizaram muito modelos tributários, como a gente pode citar o John Stuart Mill, o Milton Friedman, o John Maynard Keynes, entre tantos outros. Até no campo da filosofia política, a gente pode trazer uma influência de John Rawls e Ronald Dworkin. Esse último, inclusive, tratou bastante da tributação quando ele analisou um meio de redistribuição de riquezas e de promoção da igualdade dentro de um modelo liberal. Até hoje, ao que parece, todos que se propõem a analisar um modelo de papel econômico do Estado, ou um modelo de redistribuição de riquezas ou outros modelos econômicos, passará de alguma forma pelo tema da tributação e certamente tocará na abordagem da tributação ótima, da construção de uma melhor forma de tributação dentro daquele Estado, dentro daquela sociedade. Além de Thomas Piketty, que a gente citou, que faz mais parte da atualidade, nós temos também o Anthony Atkinson e o Joseph Stiglitz, que tem uma abordagem muito parecida com a do Piketty, tem abordagem mais igualitária, mais redistributiva. E temos também outros que possuem outros vieses, como a gente pode citar também o Vito Tanzi, que no seu livro bem recente sobre os cupins do Estado, em que ele trata da análise do papel econômico do Estado, ele faz uma análise da tributação e chega a fazer propostas também de uma melhor tributação para reduzir as complexidades do Estado e melhorar a distribuição de riquezas. Assim, a teoria da tributação ótima, ela é desenvolvida por diferentes vieses político-filosóficos. Então, na verdade, vai depender muito do viés que o autor escolhe para chegar no objetivo de maior equidade e maior eficiência. A gente tem, por exemplo, muitos autores que desenvolvem os modelos de tributação sob o viés mais neoliberal. E aí o foco é pela maior eficiência do Estado e pela maior distribuição da carga tributária. A gente tem também, por outro lado, outros autores que constroem modelos mais sob um viés filosófico liberal igualitário ou liberal social, em que encaram a tributação como um meio de redistribuição de riquezas e de redução da concentração de rendas no mundo moderno. A teoria da tributação ótima tem forte relação com a chamada análise econômica do direito, que internacionalmente foi muito difundida pelo movimento Law and Economics. Existem algumas premissas básicas adotadas pela chamada análise econômica do direito. Primeiro, a rejeição
da autonomia do direito em relação às realidades social e econômica. Em segundo, a utilização de outros métodos utilizados por outras ciências, como a economia, a sociologia, para a ciência do direito. E um terceiro é a crítica à interpretação jurídica restrita, à interpretação do sistema jurídico, restrita aos precedentes e a outros institutos jurídicos, sem a integralização com a realidade social e econômica. Essa análise econômica do direito, ela tem sofrido severas críticas em relação a um suposto reducionismo e formalismo dos conceitos jurídicos. Na realidade, como a gente tem visto na abordagem sobre a tributação ótima, a análise econômica ela vai depender certamente do viés político-filosófico que o intérprete adote. Então pode ser realmente que a análise econômica traga um reducionismo e pode ser que os maiores representantes, talvez, dessa análise tenham gerado essa sensação por conta dessa influência político-filosófica. Então, na verdade, não depende da abordagem do intérprete e do viés que o intérprete adote. Paulo Caliendo, por conta disso, ele diz que a análise econômica do direito ela não é uma teoria em si, ela é uma forma de abordagem. Então, as teorias serão construídas várias teorias de diferentes vertentes através dessa forma de abordagem, que é uma forma de abordagem que se volta também para uma integralização do sistema jurídico com as realidades social e econômica. A partir dessa abordagem econômica, é possível conferir uma interdisciplinariedade e até uma transdisciplinariedade a um sistema tributário, que deve ser concebido, na verdade, como parte de um sistema, e cuja análise e a construção não devem ficar circunscritas ao sistema jurídico, mas devem estar abertas a análises filosóficas, políticas e econômicas. Quando a gente fala, portanto, em tributação ótima, a gente está falando de um desenvolvimento de um sistema que não pode ficar circunscrito a conceitos e conteúdos jurídicos, como a análise de fato gerador, de hipótese de incidência, de legalidade, entre outros. A gente está falando da construção de um sistema, da análise de um modelo voltado para uma maior equidade e eficiência da economia. E para isso é imprescindível que a gente extrapole a seara jurídica, que a gente tenha a influência de outras ciências na nossa análise. Então é isso. Quando falamos em tributação ótima, estamos tratando de uma forma de abordagem mais ampla da tributação, guiada por considerações econômicas e voltada para a construção de um sistema tributário baseado na equidade e na eficiência ao mesmo tempo. Eu vou deixar aqui para vocês no final da aula, no final aqui do vídeo, algumas referências que eu utilizei aqui ao longo da aula, para que se vocês quiserem aprofundar esse assunto, vou colocar também referências de diferentes vieses, caso vocês queiram utilizar para se aprofundar nesse tema ou até para construir um modelo de tributação ótima. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem algum tema novo para sugerir, peço que deixem aqui nos comentários, ou então, se não quiserem deixar nos comentários, podem nos enviar também por e-mail, que a gente vai colocar na nossa programação. E não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima!